Olá, eu vou apresentar para vocês o artigo Gestão de Riscos de Acidente de Trabalho, utilizando princípios de psicodinâmica do trabalho. Eu sou a professora Renata Moreira, do Instituto Federal de Brasília, campus Samambaia, e este artigo é parte integrante da minha tese de doutorado, orientada pelo professor Cláudio Henrique. Os itens da apresentação são introdução, metodologia, SST em canteiros de obras, psicodinâmica do trabalho, resultados de discussão, conclusões, agradecimentos e referências bibliográficas. Como introdução, temos que a construção civil é um dos segmentos que mais registra o acidente de trabalho no Brasil. E apesar das iniciativas de segurança do trabalho estarem disseminadas nesse setor, o Brasil ainda ocupa a 4ª posição no ranking de acidentes de trabalho mundial. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo geral apresentar uma forma alternativa de gestão de segurança e saúde do trabalho, SST, através da gestão de riscos ocupacionais com incorporação de princípios de psicodinâmica do trabalho, também conhecida como PDT. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa de literatura, na qual foram feitas buscas nas plataformas base Cielo, CAPES e Google Acadêmico, contemplando o tema psicodinâmica do trabalho em construção civil. A revisão integrativa ela é um método que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. No item 3, segurança e saúde de trabalho em canteiros de obras, temos que uma das ferramentas de gestão é a prevenção dos acidentes de trabalho. E para isso, a gente vai buscar as causas do acidente de trabalho. Temos a teoria da culpa, onde ele estabelece uma ação dolosa do empregado, que pela atuação pelo ato inseguro, e uma ação dolosa do empregador, que permite a condição insegura para que seus operários trabalhem, devido à sua negligência, imprudência ou imperícia. Entretanto, a gente sabe que as causas dos acidentes de trabalho não contemplam apenas o ato inseguro e a condição insegura. Nós temos que o acidente de trabalho ele é proporcionado pelas condições ambientais, seriam os riscos ocupacionais, e ainda também pelos riscos psicossociais, que eles envolvem fatores humanos, econômicos e sociais. Assim, na NR9, que estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, coloca que os riscos ambientais são aqueles oriundos dos agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade, e ainda ao tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. E segundo a instrução do INSS, os riscos psicossociais ocupacionais, conhecidos como RPOs, são percepções subjetivas que o trabalhador tem, ou ainda a percepção psicológica que o indivíduo tem das exigências que ele passa no ambiente de trabalho. Assim, a Agência Europeia para a Saúde e Segurança do Trabalho, conhecida como OSAS, exemplificou através de um gráfico entre rendimento e pressão, ela encontrou um nível ótimo, onde o trabalhador, sob uma certa pressão, ele conseguiria ter um rendimento de médio a alto. Dessa forma, surge a psicodinâmica do trabalho a fim de gerenciar esses riscos psicossociais, mediante a mediação do sofrimento psíquico. Possibilitando espaços de cooperação onde haja entre os trabalhadores troca, diálogos e debates sobre o ambiente de trabalho, proporcionando, assim, que eles desenvolvam saberes de prudência, onde, segundo Dejurs, a expressão saberes de prudência ela é utilizada para definir a prevenção espontânea resultante dos saberes, das profissões e das tradições operárias. Como resultados de discussão, temos o resumo através desse quadro, que foi realizado por 3 estudos, 2 estudos nacionais e um estudo internacional, aonde, através da psicodinâmica do trabalho, foi separado situações que os operários vivenciaram de prazer e sofrimento, e ainda as estratégias defensivas, que seriam aquelas práticas
adotadas pelos operários, pelos trabalhadores, com a finalidade de evitar doenças para preservar e que possam preservar o seu equilíbrio psíquico. Assim, no primeiro estudo, que foi o estudo de Paloma Barros, um artigo científico de Paloma Barros e Ana Magnólia Mendes, observou-se que um item identificado de prazer entre os operários seriam relações sociais satisfatórias, tanto com os pares, com seus colegas, né, próprios operários, quanto com as chefias. Enquanto que situações vivenciadas de sofrimento foram pontuadas a rigidez da organização do trabalho, como, por exemplo, a fragmentação de tarefas, né, o controle, a pressão que eles sofrem, sobrecarga e uma exigência por elevada produtividade. Foi pontuado ainda precárias condições de trabalho, um desgaste físico e mental e a falta de reconhecimento por parte de seus superiores. Como estratégias defensivas, eles pontuaram um controle da situação e a racionalização expressa por justificativas lógicas. Ou seja, eles se colocavam naquela situação, se sujeitavam àquela situação devido à necessidade de sobrevivência, necessitavam daquele serviço para sobreviver. Outros operários partiram para a negação, que aquele serviço ele não tinha situação nenhuma de sofrimento naquele serviço. E outros operários, eles passam a fazer brincadeiras entre os colegas para poder disfarçar, camuflar aquela situação de sofrimento. No estudo mais abrangente, feito pela mesma autora, Paloma Barros, em sua dissertação de mestrado, ela apresentou diferenças entre as percepções de trabalhadores de cooperativas e trabalhadores terceirizados de empreitada. Então, seriam terceirizados de empreitada e terceirizados de cooperativa. E ela observou que as situações vivenciadas de prazer entre os terceirizados de empreitada seriam novamente as relações sociais entre os colaboradores, né, entre os trabalhadores. E os trabalhadores de cooperativa, eles apontaram como situações de prazer o seu reconhecimento e a valorização do seu trabalho. Então, foram percepções diferentes. Já como percepções de sofrimento, foi observado que os terceirizados de empreitada, eles possuíam mais indicadores de sofrimento que os terceirizados de cooperativa. Haja vista, né, que os terceirizados de cooperativas tinham a falsa visão que eles seriam um dono do seu próprio negócio, por não ter chefe, estariam todos cooperados. Ainda assim, foi apresentado também, por esses operários, uma rígida organização, que gera um sentimento de insegurança, medo e angústia, né, característica marcante da construção civil, e também precárias condições de trabalho. Como estratégias defensivas, foi observados estratégias de mediação, por meio da racionalização. Eles utilizavam de justificativas frente a situações adversas e injustas, como, por exemplo, a satisfação com a remuneração e a flexibilidade do horário de trabalho. Então, foram pontos elencados, né, pelos trabalhadores de cooperativa, porque como eles eram cooperados, eles poderiam trabalhar, né, no horário que eles mesmos fariam o seu próprio horário, poderiam até finalizar aquela atividade, e a remuneração. Então, eles justificavam, né, tudo que passavam mediante poder ter uma melhor remuneração e uma flexibilidade de horário. Em outro estudo com operariado, também na cidade de Brasília, foi realizado por Valérie Ganem e Marta Veras Rodrigues, não foi apresentado nenhuma condição de prazer, nenhuma situação de prazer. Porém, foi apresentado duas situações em que causavam sofrimento. Então, a coexistência da consciência de risco e a negação do risco para si mesmo. Foram abordados em relação a equipamentos de segurança. Então, muitos operários, eles colocavam que a situação não possuía risco. Então, mediante isso, eles não utilizariam o equipamento de segurança. Essa situação foi pela negação, né, de utilização do equipamento de segurança. Outra situação é que utilizavam, mesmo tendo desconforto, eles utilizavam o equipamento de segurança. E as estratégias defensivas foi um comportamento depreciativo, aparentemente defensivo,
como eu já citei, né, eles negavam a origem do risco. E também a ideologia da vergonha, seria uma ideologia defensiva, que por ser construída como base em uma condição social, então, devido a ele a trabalhar nessa atividade, é melhor do que trabalhar no subemprego. E também a luta pela sobrevivência, como assim? É uma estratégia, né, que ele tem a trabalhar naquela atividade para sobreviver, assim como ele e que garante a sobrevivência de sua família. Como conclusão, nós temos que observamos, né, que a utilização da ferramenta de psicodinâmica do trabalho, ela é bem interessante, uma vez que ela levanta aspectos subjetivos do ambiente de trabalho, permitindo a identificação de situações que causam desconforto aos trabalhadores e que podem estar gerando acidente de trabalho. Dessa forma, né, então contribui para que não ocorram mais. E mediante desse estudo piloto, há previsão da possibilidade de utilizar esse método em operários de construção civil para mapear todos esses riscos psicossociais que afligem essa categoria, contribuindo assim para um eficaz gerenciamento dos riscos de acidentes. Como referências, na apresentação foram utilizadas todas essas. E como agradecimento ao Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia, pela liberação da minha pessoa para dedicação exclusiva à pesquisa de doutorado.